Damos as boas-vindas aos nossos caros espectadores da Ângelos TV. Espero que comecem a gostar da nossa rúbrica Olhar o Mundo numa Perspectiva Cristã e Missionária. Estamos a iniciar este nosso programa e, com certeza, já está no vosso coração esta rúbrica semanal. Hoje temos entre nós um sacerdote missionário. Não é só um padre e um sacerdote, é sacerdote missionário. E tenho a alegria muito grande de tê-lo aqui presente, porque, para além de ser um sacerdote missionário, é meu amigo pessoal, somos da mesma família missionária espiritana, e é com muito gosto, pois fizemos a caminhada de seminário juntos, e é com muito gosto que damos as boas-vindas ao seu padre Tiago Barbosa. Vou tratar-te por tu, sem problema. Sem problema. Tiago, muito obrigado pela tua presença aqui neste nosso Olhar o Mundo numa Perspectiva Missionária. E vamos começar, porque acho que é por aí que tudo começa. O nascimento, depois do nascimento vem o nosso crescimento e depois vem o sinal de Deus na tua vida, que é o sinal da vocação. Podes-nos contar um pouco como é que surgiu em ti este desejo, não só ser sacerdote, mas sacerdote missionário. Ou missionário sacerdote, talvez. Ok. Começou com uma coisa muito simples, que foi ter um professor de religião e moral, que talvez não era assim como um professor muito brilhante, mas a proximidade que ele tinha. Proximidade de se abeirar de nós, de nos interrogarmos, de nos fazer descobrir novas coisas e que me levou a um encontro missionário. E eu nem sabia que pertinho da minha casa, a 2 passos, aí estava um seminário missionário, e tive a felicidade de encontrar pessoas do outro lado que abriram as portas e disseram: quando quiseres, podes vir aqui. E por uma coisa muito simples: vem jogar futebol connosco aos sábados de tarde. Foi aí que começou. E Deus tem estes caminhos, às vezes muito curiosos, muito diferentes e que nos chama por aí. E aí encontrei jovens da minha idade que estavam-se também a interrogar. E Deus utilizou essas perguntas, esses jovens, para me questionar e para dizer: também tu não queres ser? E então começou assim a minha aventura vocacional. Não foi propriamente de encontros, mas foi mais de ir aos sábados à tarde, jogar futebol, entrar naquela equipa, ver que os seminaristas eram jovens como eu, que também sonhavam como eu e que também tinham alegria e energia, e a partir daí Deus me foi conduzindo e depois, a partir daí, fiz a caminhada normal, entrando no seminário, conhecendo-te a ti e a outros colegas, e fomos fazendo os estudos juntos. Eu não vou dizer ao nosso caro espectador se tu eras bom a jogar futebol ou não, por acaso até eras. Mas mais que bom de bola, penso que também, e é uma realidade da tua vida, que eu conheço perfeitamente, tiveste o apoio muito grande dos teus pais e da tua família. Sois uma família cristã, empenhada na comunidade, e participavam até nas Eucaristias que havia no seminário do Fraião. A família é importante para o discernimento da vocação. Sim, eu penso que ajuda muito o apoio, sentir a oração. Nunca me esqueço de que quando disse aos meus pais que estava a pensar em entrar, eles disseram-me: é isso mesmo que queres fazer, essa experiência? Então, estamos aqui para te apoiar. E penso que a família é esse apoio, que sentimos essa força e também o exemplo. Quer dizer, às vezes eu tinha 12, 13 anos, chamava mais a bola do que ir à catequese, do que ir à missa, e o exemplo dos pais arrasta. Hoje dou conta e digo, de facto, tenho que dar graças a Deus pela família que tenho e pelo testemunho de fé que eles deram e que me motivaram a mim e também aos meus irmãos, a dizer, ao longo da história da vida. Penso que é muito importante e dá muita força o exemplo da família. Talvez nos tempos atuais seja importante voltarmos a frisar isso. Não se aprende nada, ou talvez o povo tenha razão quando diz que o que dá o berço mais ninguém dá, e é bem verdade. Entraste no seminário com 10 anos, por volta de 10 anos, penso eu, como eu também entrei, como meninos e moços, adolescentes na altura.
talvez não havia bem presente ainda em nós esta vocação missionária. Contudo, dispusemos-nos e predispusemos-nos a fazer uma caminhada de formação. Caminhada de formação, como qualquer jovem de hoje que faz a sua caminhada formativa, e é aí que vão aparecendo as questões, talvez as dúvidas também, mas é no tempo formativo que a gente vai também consciencializando esta dimensão missionária. A formação no seminário e também a formação que tivemos nas escolas, participando também nas escolas secundárias das cidades onde nós passamos, marcou também. Sim, foram diferentes escolas, Godinho, Fraião, Barcelos, depois Porto. Todo este peregrinar, se assim se pode dizer, esta itinerância formativa, vai-nos abrindo horizontes. E depois uma coisa muito boa, e penso que tu te recordas, tivemos uma grande equipa de formadores que nos abriram também a novas aventuras, fazer um festival da canção, todos éramos convidados, se não tocávamos, e bom, eu e tu não éramos muito dotados para a música, mas na sonoplastia, noutras coisas, aí fazer e darmos o nosso, de outras atividades, mesmo atividades missionárias de sairmos aos fins de semana e irmos ao encontro de paróquias, também atividades de verão com outros jovens e vocacionais. Penso que toda esta gama diversificada de atividades formativas, não só o intelectual, mas um saber fazer e um fazer com uma motivação de ir ao encontro dos outros, penso que nos ajudou, e a mim pessoalmente recordo de maneira assim muito bonita as experiências formativas de ir à Casa de Saúde do Telhau, de fazer uma semana, de ir, de estarmos, de visitarmos, no noviciado, todas as sextas-feiras, de passarmos uma tarde, que era a sexta-feira à tarde, passarmos lá na Casa de Saúde São João de Deus. Penso que isso nos vai abrindo a horizontes novos e que depois tem a sua continuidade na experiência missionária que, graças a Deus, no nosso tempo formativo éramos convidados a fazer e incentivados a fazer antes do compromisso definitivo dos votos perpétuos e da ordenação. E a mim particularmente ajudou-me, motivou-me e fez aquele clique que penso que é importante para que possamos dizer, de facto, este é um caminho de felicidade. É um caminho de entrega, mas é um caminho de felicidade, e sinto-me verdadeiramente feliz por ser sacerdote e sacerdote missionário. Terminamos os nossos percursos académicos com a licenciatura em Teologia, cheios de ideias novas, com muita teoria dentro da nossa cabeça, e eis que aparece a fase, talvez importantíssima, para experimentarmos um pouco o sabor missionário, que foi a fase do estágio missionário. Em 98 eu parti para Cabo Verde, e tu, no ano 2000, partiste para o teu estágio missionário para a África. E foi pela primeira vez que pisaste o continente africano, concretamente de Moçambique. Fala-nos um pouco do teu estágio de um ano, quase 2 anos, em Moçambique. Tive 2 anos em Moçambique, um bocadinho antes, porque terminei, não para dizer que sou mais inteligente, terminei mais cedo a formação, e depois parti logo em setembro para a África do Sul, com destino a Moçambique. E em Moçambique estive numa comunidade que estava a começar, bastante jovem, tive essa felicidade, num sítio que estávamos também a preparar já outro, que era a paróquia, a missão de Netia, em que o objetivo era chegar à atual missão de Itoculo, e o meu trabalho foi no sentido de estar nesta missão e de colaborar na educação, como professor, na escola, que tinha lá na missão, não era da missão, era do Estado, mas de colaborarmos e de estar presente, e também na formação dos catequistas e com a juventude. Do que recordo, e assim do que me ajudou, como etapa fundamental, e gostei bastante, foi da simpatia e do espírito de fé de um povo que vive a sua fé, não por obrigação, mas como caminho de felicidade. Uma igreja muito ministerial, isso chamou muito, assim, fez-me redescobrir aquilo que tinha estudado e que nós às vezes dizíamos que eram apenas bonitos sonhos, aí bem concretizados, numa igreja muito ministerial, em que os líderes, os coordenadores catequistas assumem a sua quota de responsabilidade e de formação e de participação, e por outro lado a questão da educação.
Tinha turmas de 60, 70, 80, jovens que queriam estudar não tinham meios, todos sentados no chão. A primeira vez, um pouco caricato, como saído da universidade, muitas ideias e a dizer agora vamos aqui formar. Então lá eu disse, bom, vamos fazer aqui um teste de diagnóstico e nada melhor do que uma redação. E o título que me surgiu foi A Minha Infância. Eu disse, isto deve tocar a todos, porque todos tivemos uma infância. E claro, começando a ler e ver aquelas histórias de um país que vinha de guerra e tudo mais, eu disse, acabas de aterrar em África, acabas de pisar solo africano com uma realidade bem concreta, deixaste Portugal e a tua cultura para trás, assim que faz o corte e agora dedica-te aqui, ouve e está presente e partilha esta fé e esta alegria com este povo. Depois desse estágio missionário, que é sempre o primeiro embate, a primeira inserção missionária que nós temos, vieste para Portugal e eis que surge o ano e a data da tua ordenação, 2003. Há uma coisa curiosa entre nós, que eu tenho sempre presente, fomos ordenados por um bispo africano, ou seja, eu fui ordenado diácono pelo Dom Paulino, o bispo então de Cabo Verde, e foi ele mesmo que te ordenou sacerdote em Lisboa. O que lembras da tua ordenação sacerdotal, em traços breves? Assim, brevemente, duas coisas. Ele pegou no meu nome, brincou com o meu nome, Santiago, que é a ilha de Santiago e de onde ele era bispo, e depois de pegar na figura de Santiago e de dizer se ele teve coragem de dar a vida, Santiago Maior, então que tu também ao longo do teu sacerdote tenhas a coragem de ir sempre dando a vida. E assim marcou-me essas duas palavras e este pedido dele, porque depois, e bom, assim como em jeito de confidência, já que estamos em partilha, convidaste-me para passar algum tempo na Calheta, em Cabo Verde, e estar lá, e ele disse-me isso, tu és Tiago, aqui é a Ilha de Santiago, nada melhor do que tu cá ficares como sacerdote. Eu disse, pois é, mas já os meus superiores me mandam para outro lugar, mas do dia da minha ordenação recordo isso, de ser ordenado por um bispo africano em Portugal e de ele me chamar a atenção para recordar sempre o meu nome, em especial o apóstolo Santiago. Fizeste o teu estágio em África, foste ordenado por um bispo africano, o próprio bispo desafiou a ficar no continente africano, mas eis que os desígnios de Deus viraste a agulha para o grande continente da América Latina, que é um dos continentes que a nossa congregação, os missionários do Espírito Santo, está a fazer uma aposta forte. No fim da tua ordenação, eis que veio a tua primeira nomeação para um grande país católico, o México. Exato. E aí chegaste com outra inserção cultural, diferente da África. O que foram as tuas primeiras impressões do México e aquilo que mais desafiou à enculturação? Por um lado, ao chegar ao México, fiquei com a sensação de que parecia que não tinha chegado da África. Cheguei de noite, via casas e foi a primeira impressão que vi, foi na mesma cidade, uma cidade imensa, de 30 milhões de pessoas, que de dia e de noite parece sempre igual, pelo movimento, apenas as luzes vão fazendo a diferença e vão acentuando se é de dia ou de noite, mas de ver a quantidade de gente, imensa gente, e depois, de um lado, ruas muito bem delineadas, com prédios, tudo muito bem construído, e do outro lado, parecíamos que estávamos em guerra civil autêntica. Casas não acabadas, ou por acabar, um tijolo que falta aqui, outro que está meio partido por acolá, e de facto a primeira sensação é essa, e gritante, e aclara a diferença entre muito ricos de um lado, muito pobres do outro. Não há um meio termo, duas posições que são totalmente antagónicas e que têm esse traço assim também que chama a atenção, como é que um país tão católico, onde o cristianismo se vive, se sente, e então aos domingos, e fiquei muito admirado ao domingo numa paróquia pequenina, 45 mil pessoas, tínhamos 7 missas sempre cheias. Quer dizer, não eram 7 missas porque tinha que ser 7, eram 7, e se fosse possível haver mais, enchia,
e havia coros, havia gente, mas estas diferenças gritantes. Gente muito rica de um lado, gente muito pobre de um outro lado, que clama assim um clamor gritante de pobres, que são imensamente mais do que os ricos, infelizmente. Sei que a tua experiência no México teve 2 ritmos, digamos assim. Um primeiro ritmo numa indígena, com o povo Tenec, da ascendência maia, e depois também uma experiência que tiveste mais perto, mais marcante, numa cidade. Ritmos diferentes, culturas diferentes, mas o mesmo sentido missionário. Exatamente, e totalmente diferentes. Por um lado, logo nos primeiros 7 anos passei nas montanhas, com o povo Tenec, povo índio, e toda uma realidade índia, em que nos chama a atenção e me obrigou a dizer: tenho que tirar os meus sapatos, as minhas sandálias, um pouco como Moisés, e entrar em terra nova. Em terra nova, em terra de gente que vive com o coração e a sua fé e que vive com uma marca de desprezo, de serem colocados de lado pela pele, porque são morenos. Isso foi uma das coisas que me chamou assim muito a atenção, que era ver gente morena que não queria ser morena. E eu dizia, no meu país, paga-se para ir aos solários, para serem morenos. Para estar à beira-mar, a trabalhar para o bronze. Exatamente, e serem morenos é que é ser bonito, é ser uau. Aqui é-se moreno e não se quer ser moreno, quer ser, como eles diziam, güero, quer dizer, branco. E tem isto porquê? Por causa de toda a opressão que o povo índio sentiu, de que só o branco é que é bom, só o branco é que é digno, e eu que sou indígena, falo a minha língua, tenho a minha cultura, não me posso expressar nessa cultura. Então o grande desafio nesta paróquia indígena foi precisamente, por um lado, ajudarmos o povo a ganhar consciência da sua dignidade e tratar o povo com esta dignidade de filho de Deus, uma pessoa amada, e que a sua língua não é uma menos-valia, pelo contrário, é uma grande riqueza e um grande sinal da grandeza de Deus e uma manifestação do Espírito Santo. E penso que os espiritanos, há quase 50 anos no México, têm feito esse trabalho, porque as paróquias escolhidas lá, e por onde me tocou viver e trabalhar logo no início da minha vida sacerdotal missionária, foi isso. Foram paróquias que há mais de 200 anos não tinham sacerdote. O bispo pediu aos espiritanos: se vocês quiserem, esta é uma paróquia e um local de onde ninguém aceita vir. Porquê? Porque é uma paróquia indígena, de onde o povo fala uma língua estranha, de onde as pessoas não são de traços físicos e culturais, antropológicos, iguais àqueles que estão nas cidades. Mesmo é uma coisa que chama assim um clamor. Num país tão católico, há seminários que estão a abarrotar. Por exemplo, lembro a Arquidiocese de Guadalajara tem 120 seminaristas maiores, teólogos. Nenhum deles quer vir para esta região. Porquê? Clima tropical, gente indígena, nas montanhas, não há sinal de telemóvel na internet, por isso não se pode ir para ali, é considerado ir para um desterro. Nós, os missionários, fazemos esta opção de ir ao lado e estar ao lado dos mais pobres. Foi para mim uma grande riqueza estar com esta gente, aprender deles e com eles viver a fé e ajudar a que se vão mentalizando e dando conta da sua grande riqueza e dignidade como pessoas e como cultura. Assim, muita riqueza cultural que têm nas danças, na maneira de celebrar, na maneira de viver a vida com o coração, de dar, de partilhar, enfim, uma grande riqueza. Vamos caminhando para o fim da nossa entrevista, isto passa tão depressa, podíamos ficar aqui um dia inteiro a falar do México. Acontece que veio depois o ano mais difícil para nós missionários. É quando os nossos superiores vêm ter à nossa porta e dizer: tens que deixar essa tua terra de missão, o teu coração missionário, e tens que vir para Portugal para trabalhar na animação missionária. É o teu caso. Em 2014 pediram-te para vires trabalhar para Portugal. Neste momento estás na zona do Minho a trabalhar na animação missionária. Isso custou? Custa sempre, em especial deixar gente com a qual lidas muito tempo, uma paróquia. Estava em processo de construção de 2 igrejas, tudo o que isso implica de motivar, de estar com as pessoas, de fazer o projeto. E claro,
deixar um bebê, como eu considero aquela igreja, para outro custa. E é um pouco um renascer. E vir para uma realidade de onde vais e de onde vinha nas férias e via as celebrações. Não há coros, ou então às vezes há coros, mas canta-se assim um pouco, pois temos que cantar porque o Sr. Abade está a dizer. Ou então, uma coisa que falta, não há crianças. É uma coisa que me impressiona. No México, na paróquia, tinha cerca de 1500 crianças na catequese, era uma paróquia pequenina, e nos primeiros anos. E havia uns 10 jardins infantis. Aqui vejo que os jardins infantis estão pois, a fechar ou então a juntar todos, quase vamos fazer um no centro do país. Então tudo isso assim custa e diz-me... É o meu país, é a minha realidade, é o que eu conheço. Penso que também agora toca-me no sentido de rotatividade a mim, de vir e de estar, mas sempre, claro, com um coração lá fora, talvez de regressar ao México ou outra realidade, de dizer a minha vida faz sentido em partir e em estar, e agora há aqui de ajudar as comunidades também a irem descobrindo este sentido missionário de abrir o coração, mas de abrir o coração para partirmos em missão. E o Papa tem-nos pedido isso. Por isso custou, mas por outro lado não. Já em 2008, o provincial na altura foi-me visitar e dizia que levava na bagagem trazer-me. Viu o trabalho, isto e aquilo, e disse, bom, vou-te deixar um bocado mais. Fiquei todo contente, pensei que em 2014 ia acontecer a mesma coisa, mas, bom, estamos aqui e de corpo e alma para ajudarmos as nossas igrejas e as nossas comunidades a serem missionárias, porque há este desejo. Muitas pessoas, às vezes por causa da reforma, ainda sentindo-se com idades, outros nas paróquias sentem este desejo de querer viver a vocação cristã, a vida cristã de um jeito mais autêntico, mais alegre, mais dedicado aos outros, e então pedem-nos, e penso que é esse o grande trabalho que devemos fazer na animação missionária, ajudarmos as nossas comunidades e a nossa igreja em Portugal a ter um rosto missionário, um rosto que olhe para fora com alegria, mas que sinta esta vocação de anunciar aquele que o chama. Padre Tiago, muito obrigado por teres vindo ao nosso programa Olhar o Mundo numa Perspectiva Missionária, e obrigado por teres dado e deixar-nos este olhar de dois continentes, olhar a partir de África e olhar a partir da América Latina, concretamente do México. Caro espectador, mais uma vez chegamos ao fim de um testemunho belo e bonito de um missionário sacerdote, ou sacerdote missionário, como queiramos chamar, que viveu a sua paixão e viveu a sua alegria de servir povos diferentes, culturas diferentes. E é isto que nos faz realmente enriquecer como igreja que somos. E é este olhar sobre o mundo que vai tocando o nosso coração e que vai despertando também em cada um de nós este desejo de vivermos a missão com alegria e entusiasmo. Caros espectadores, muito obrigado pela sua fidelidade ao nosso programa. Até que nos encontremos na próxima semana.